Salve, seja bem-vindo aqui no Ponto Final. Nós começamos a falar aqui dos estúdios da Jovem Pan no Planalto Central do país, o coração do poder, Brasília, né? E hoje o assunto é muito bom, vamos falar muito de segurança pública. Pensa que segurança pública é um problema agora só dos grandes centros? Não, interiorizou. Cidades pequenas, lembra daquela história prosaica de ficar na porta, com janela aberta do interior? Isso acabou. Violência está chegando nas pequenas cidades. Vamos falar aqui com o deputado Coronel Meira, que é da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Zé Maria, é um prazer enorme estar aqui, tá certo? Mais uma vez com você, falar desse tema tão sensível, que qualquer pesquisa que seja feita no Brasil hoje aponta como o maior anseio do povo brasileiro, o item número 1 se chama segurança pública. E aí a gente tem que ter coragem, como você tem, de botar o dedo na ferida. É o crime organizado. Agora, antes de começar exatamente a gente bater esse bom papo, eu queria dizer para todo o Brasil que Zé Maria Trindade, tá certo, por unanimidade, tá certo, recebeu, através de um requerimento nosso, de número 279, né, de 2025, ele recebeu exatamente a moção de aplausos, né, pelo seu trabalho, a sua dedicação, a sua coragem, e eu, como membro titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, né, como membro também da Frente Parlamentar da Segurança Pública, a qual é presidida pelo nosso coronel Alberto Fraga, aqui do Distrito Federal, quero exatamente entregar essa moção de aplausos a você, tá certo, aqui neste momento, divulgar pela primeira vez, e depois vai ter uma solenidade na Câmara. E tem um ponto aqui da minha justificativa, né, porque além de ser amigo, eu procurei estudar, né, o trabalho de Zé Maria Trindade. Então, lá atrás, já em 2016, né, ele fez uma cobertura histórica, né, ele não sabe o que tem aqui escrito. Então, no dia 11 de maio, a votação no Senado Federal, exatamente no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foi uma sessão que durou 18 horas e que, ao final, implicou exatamente no afastamento da ex-presidente do cargo. E aí Zé Maria passou as 18 horas entregando a você, cidadão brasileiro, ao vivo, direto, tudo o que estava acontecendo. Foi mesmo. E com total imparcialidade, mostrando o bom jornalismo, o verdadeiro jornalismo. Então eu quero te entregar aqui agora, né, exatamente o nosso requerimento que foi feito, tá Muito certo? obrigado. E mostrar Isso. exatamente para todo o Brasil, tá certo? Aprovado por unanimidade na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E aí terá uma solenidade exatamente lá na nossa comissão, Zé. Muito obrigado. Não estava preparado para essa homenagem, não. Confesso que fiquei emocionado. Foi uma cobertura boa mesmo do impeachment de Dilma, e foi o meu segundo impeachment. Eu cobri também o impeachment do governo Collor. Pois é, muito obrigado. É da Comissão de Segurança Pública, um documento oficial, moção de louvor. Eu acho que eu não mereço, eu queria dividir isso com a Jovem Pan e com o pessoal aqui que sempre trabalha e leva a notícia do dia a dia, principalmente desse assunto sobre segurança pública. Muito obrigado, deputado, e obrigado a todos os integrantes lá da Comissão de Segurança Pública. Eu soube que foi por unanimidade lá. Unanimidade. Tem gente de direita e gente de esquerda, Com né? certeza. Uma unanimidade. Direita, centro e esquerda. É difícil uma unanimidade. É difícil, na comissão é muito difícil. Obrigado a todos os integrantes da comissão. É uma comissão que trabalha sério e lida com assuntos muito sensíveis. Deputado, a gente falava aqui sobre a interiorização do crime. E eu ouvi dados que mostram que o Norte e o Nordeste está tomado pelo crime organizado, que hoje é o principal contratador. É verdade? Com certeza, Zé Maria, é verdade sim. A partir do momento que alguns estados fazem o enfrentamento correto ao crime organizado, o bandido, né, o assaltante de banco, né, todo tipo, que comete todo tipo de delito, ele não é burro não, ele é inteligente. Por isso que, inclusive, tem até crime organizado, é porque eles são organizados. Na hora que um governador toma uma decisão forte de combater, que dá apoio total a todo o aparato de segurança pública do seu estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, enfim, a todos que fazem parte, ele muda. Ele não sabe trabalhar, ele não sabe fazer outra coisa a não ser roubar. Então, na hora que existe esse movimento, como tem hoje, né, o estado de Goiás já há alguns anos, né, que fez um cerco, fechou.
Goiás, né, o Caiado, ele faz um belo trabalho, quem diz isso são certos comandantes, eu mantenho contato ele sempre com valoriza alguns. A polícia, valoriza, e ele não pune a corregedoria, defende, uma corregedoria para ajudar ao policial. Né? E ele defende e realmente acabou com as rotas, que aqui em Goiás tínhamos várias rotas exatamente do crime organizado, da droga, internacionais. A partir do momento, né, que lá em São Paulo, o governador Tarcísio coloca como secretário, né, um capitão, um ex-capitão da Polícia Militar, né, da rota, que conhece, que é o Derrites, e que parte também para fazer o enfrentamento, que exatamente é onde tem, vamos dizer assim, a maior célula do crime organizado, e agora eles mudaram de modalidade, né? Agora eles são donos agora de empresas de ônibus, são donos de postos de combustíveis, são donos de supermercados. Então, eles estão exatamente infiltrando em toda a sociedade para poder conseguir o seu intuito, que é de arrecadar o dinheiro, tá certo? Que é de ter um poder na estrutura do Estado. Rio de Janeiro é outro exemplo. Então, na hora que um governador no Rio de Janeiro aperta, eles fogem, vão exatamente para onde? Para onde as estruturas de segurança pública são bem menores, que é o caso do Nordeste e do Norte. O senhor falou num assunto muito importante, sobre a corregedoria. Ela é necessária, né? É preciso colocar limites, né? Balizas para o profissional. Eu, deputado, eu tenho levantado uma bandeira, há muito tempo eu fui o único a falar sobre isso. Quando o policial entra na profissão, ele sabe do risco de vida. E eu chamei a atenção para o risco jurídico. Quando um policial é expulso, né, por um erro qualquer, e o policial trabalha no fio da navalha. Eu não estou falando de polícia bandida. Policial bandido, nem policial gosta, né? Quando ele comete um erro, ele é expulso, ele não sabe fazer absolutamente nada. O que ele sabe é ser polícia até então. Quer dizer, esse risco jurídico, ele é perigoso, porque sei de casos, inclusive o Derrite, né, que matou um componente de um crime organizado, né, e que teve que vender a casa para pagar o advogado, para se ter uma ideia. Quer dizer, esse risco jurídico não é contabilizado. Realmente, isto acontece sim, tá certo? A corregedoria, ela deveria apoiar. No caso de Pernambuco, vou dar um caso de Pernambuco, né? A tropa do BOPE já vinham exatamente acompanhando, e aí houve um confronto onde os meliantes, tá certo, foram abatidos numa casa. E aí a estrutura deles era tão grande, Zé Maria, e quem está nos assistindo aqui, que as lâmpadas tinham câmaras. E foi filmado exatamente quando a tropa entrou, trocou tiro com eles, tá certo? E eles morreram. E foram presos, tá certo? A corregedoria atuou, estão hoje respondendo, a qualquer momento podem exatamente ser expulsos da Polícia Militar de Pernambuco. E quando você vai puxar a ficha de todos que foram, tá certo? Mortos naquele momento, todos de alta periculosidade, assaltantes de banco. Então, que corregedoria é essa? E aí acontece, sendo expulsos, eles, como você bem colocou, o quadro verdadeiro, tá certo? Aprenderam a fazer polícia, que é inclusive diferente. Eu digo sempre, e hoje eu diferencio, depois de 31 anos e 6 meses na Polícia Militar, tá certo? O policial que realmente está combatendo é um fio de navalha, tá certo? Entre o certo e o errado. É difícil são segundos você acertar. A gente sai do quartel, tá certo? Sem saber como vai primeiro, se vai acontecer alguma operação. Segundo, acontecendo a operação, como ela vai terminar? Ninguém tem bola de cristal. Então, isso são decisões que são tomadas. E, em primeiro lugar, ele tem que, sim, em primeiro lugar, defender a sua vida. Porque ele é um pai de família, uma mãe de família que sai fardado, armado, para defender a sociedade. Ele não pode esperar, tá certo, para chegar a óbito e deixar sua família desamparada. E isso é uma das coisas que essa Comissão de Segurança Pública atual da Câmara Federal, do qual me orgulho muito, estamos vendo todos esses gargalos. Ele tem que ter uma assistência jurídica, sim, total do Estado. Ele não está trabalhando para o Estado, né? Mas quando chega em determinados crimes, não dá. Alguns estados já têm, Goiás tem, São Paulo tem, Paraná tem, que é uma excelente polícia, tá certo? Santa Catarina. Mas no Nordeste, onde você está trazendo esse foco espetacular, a gente poder falar do Norte e Nordeste, onde o crime organizado está infiltrado em todas as cidades quase, não existe essa proteção para o policial. Então fica muito difícil se fazer polícia, se combater o crime organizado. Lá em Pernambuco, o ex-governador, que é um bandido, tá certo? É um bandido, e bandido, na minha visão como policial, é passar algema. Eu digo sempre, inclusive, isso. Eu, quando
não, Meira, tu fosse lá no palácio aí para ver o presidente Lula, eu digo, não vou não, meu amigo. Porque eu, como policial, quando eu vejo o presidente Lula, a vontade que me dá de passar algema nele, tá certo? Porque o cara é um bandido. Então a mesma coisa lá em Pernambuco, o ex-governador bandido não queria saber da polícia, né? Não equipou, não aumentou efetivo, ficamos abandonados anos e anos. E o que acontece com isso? Acontece que o crime organizado vai e cresce. Acontece que não se tem uma estrutura. E quem paga com isso? Quem paga com isso verdadeiramente é a população que precisa de segurança pública. Ô deputado, às vezes eu tenho a impressão que a polícia parou um pouco no tempo. Mas não é culpa do policial, é culpa dos governadores. Tem que investir em tecnologia, em câmeras, mas para proteger o policial, em drones, que é a última novidade em termos de armamento, né? E tecnologia, porque hoje o crime está migrando para a internet, que é uma forma de violência. Eu recebo 10 telefones por dia de golpes. Com certeza. E tem um ponto que é muito mais importante, tá certo? É a tecnologia. Nós temos que trabalhar em cima da tecnologia. Banco de dados. Tem que ser monitorado todo o crime organizado, todo tipo de delito que é feito no Brasil. Dominar as prisões. Para dominar, exatamente. As prisões têm que acabar. Nós visitamos, fizemos visita aqui nos presídios federais, tá certo? Que são 5 no Brasil. Eles têm um sistema muito bom, está faltando botar exatamente de bloqueio. Mas nos estados está misturado. E aí a gente vê o quê? A gente tem a figura exatamente do bandido. Esse tem que estar preso mesmo, sem visita íntima, sem banho de sol, sem nada. Tá certo? Esse que matou, que estrupou, tá certo? Que vive assaltando. Então esse tem que estar. Tem um marginal, que é aquele que comete um crime, tá certo? Mas tem que ser recuperado. E tem o pior, que são as crianças. A gente não pode colocar, tá certo? O Estado tem que intervir. Eu digo sempre, a educação é fundamental. A gente tem que resgatar essas crianças que foram cooptados pelo crime organizado, tá certo? Para ser aviãozinho, para levar droga, entendeu? Para fazer pequenos assaltos. Porque uma criança eles usam, né, para cometer exatamente determinado delito. E isso tem que ser visto pelo Estado. Então, é muito difícil essa estrutura que está montada, tá certo, no Brasil, de segurança pública. A gente entende que o Brasil deveria ter um Ministério da Segurança Pública, Zé Maria. Não tem um Ministério da Saúde, não tem um Ministério da Educação. Então, a gente tem que exatamente resgatar o Ministério da Segurança Pública, que já teve, né, na época do presidente Michel Temer. Ele criou. E erroneamente, sou bolsonarista, todo mundo sabe, mas eu disse ao presidente na época que ele errou a acabar o Ministério da Segurança Pública. A segurança pública é toda fatiada. Um pedaço dela está onde? No Ministério da Defesa. Porque eu entendo que segurança pública é uma única. Na hora que a Marinha, o Exército, a Aeronáutica botam uma farda e vai para a rua armado, está fazendo segurança pública. Tá certo? Um outro pedaço está no Ministério da Justiça, que são exatamente as polícias. E aí eu trouxe até para você aqui a PEC 18, que foi mandada pelo ministro, né, do ministro da Justiça, do Lewandowski, que está aqui para você se debruçar, tá certo? Já tenho. Você já tem ela, mas eu fiz questão de trazer, porque é um ponto hoje que é discutido a nível de segurança pública, Sim. a nível do crime organizado. Mas dizendo, continuando aqui exatamente o raciocínio, que o Ministério da Justiça tem as federais e os governadores com as polícias estaduais, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. As guardas municipais estão onde? Estão exatamente subordinadas a prefeitos. Então você não tem nem banco de dados, nem uma linha única, tá certo? Um comando único para se verdadeiramente combater todos os delitos. E aí o que a gente vê é exatamente isso. Vamos dividir em ponto aqui essa fala do senhor. Primeiro, Ministério da Segurança Pública. Eu acho que o Ministério da Justiça foi o primeiro ministério criado ainda por Dom Pedro, como escritório dos negócios jurídicos, né? Foi o primeiro ministério. Tá, de lá para cá mudou muito. Tirando a segurança pública do Ministério da Justiça, fica lá a defesa do consumidor, fica índios, né? Não era o caso de mudar o nome e colocar alguém do ramo no Ministério da Segurança e Justiça? Não seria o caso? Tem que se estudar, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter um Ministério da Segurança Pública, inclusive para poder se ver os recursos como são aplicados. E colocar alguém do ramo, né? Do ramo. Tem que ser um ministro do ramo. Do ramo. Tá certo? Que entenda, que goste, que saiba e que apoie exatamente o trabalho de todos que fazem segurança pública no Brasil. Então isso não existe. Na verdade, você chegou a visitar El Salvador? Não tive a oportunidade ainda. Foi uma missão, estou inscrito exatamente para a próxima missão.
Mas o sistema prisional lá funciona. Os deputados voltaram de lá impressionados. Exatamente. O Brasil pode chegar a esse ponto de ter que adotar um regime que lá suprimiu direitos, né? Tem muita gente, falou aqui o Kim Kataguiri, que só com mudanças na Constituição é possível combater o crime. Realmente tem que se debruçar sobre a Constituição Federal, tem que se endurecer mais ainda. Agora, a verdade é que existem muitas leis... crime organizado, né? Exatamente. O crime organizado. Inclusive, tem alguns PLs, né, e algumas PEC que nós estamos colocando aí e que vai endurecer, né? A nossa comissão está trabalhando fortemente para esse endurecimento. Agora, o que precisa realmente é cumprir o que está escrito, tá certo? Já na Constituição. Não pode, a gente tem que modificar esse problema de justiça também, certo? Essa audiência de custódia, isso libera muitas vezes, antes até mesmo da polícia, do policial, né, concluir ali o boletim de ocorrência, né? A gente tem que haver um endurecimento, né? A prisão tem que funcionar como prisão, para dar exemplo, não de dentro da prisão, tá certo? Eles estão comandando fora. Quantos de vocês não receberam uma ligação de presídio com um trote? Isso não pode existir. Então, eu acho que tem mecanismo antes de chegar a esse nível, exatamente, de El Salvador, que pode ser adotado, que tem que ser adotado. Agora, a gente precisa ter, em primeiro lugar, um presidente da República que não seja, né, um presidiário, né? Porque até hoje, né, ele não foi absolvido. Então, o que a gente coloca é isso, a gente precisa ter realmente uma situação onde possa realmente haver uma união total. Não essa união de palavrinhas, mas da segurança pública, como é na saúde e como é na educação. Então, o SUS funciona, bem ou mal, mas funciona. Vamos lá, outro ponto. A PEC, né? A ideia é boa, né? Pelo menos é uma PEC para ser discutida no Congresso Nacional. Entendo que tem que ser votada e modificada, né? Não é preciso que a União tenha uma participação maior nesse processo de segurança pública? A PEC é muito importante, esse gesto que foi feito, só que foi feito de maneira errada, inicialmente. Ela foi discutida lá só no Executivo, quando ela deveria ter sido trabalhada desde o início com o Legislativo. Mas será agora, né? Facilitava. Está se vendo, tá certo? Mas, por exemplo, nós temos algumas PECs que são importantíssimas. Tá certo? A PEC 57 transforma todas as guardas municipais do Brasil, tá certo, em polícias municipais. Qual a diferença disso? A diferença é que a partir do momento que ela vai passar a ser polícia e que ela vai haver um alinhamento a mudança federal. Não é só no nome, não. Não né? é só no nome, é na estruturação. Primeiro ponto, todo ele ser armado. Quantas prefeituras no Brasil não têm o guarda municipal armado? Segundo ponto, atribuição de trabalhos, porque aí, criando a polícia, a gente vai criar a lei orgânica, tá certo, das polícias municipais. O senhor está articulando essa lei orgânica, né, dos policiais municipais, né, da Guarda Municipal. Estamos articulando, somos autor, tá certo, com o Jones Moura. Federal, né? Exatamente. E aí cada município define detalhes? A PEC 57, e aí a gente vai ter, e o prefeito vai ter o papel dele, tá certo? Ele vai ter, agora ele tem que entender que vai haver uma regulamentação e esse ente, guarda municipal, policial municipal, ele vai passar a pertencer a um banco de dados que a gente tem que ter. A ocorrência, o crime acontece ali na sua rua, no seu bairro, e muitas vezes isso não chega. Eu digo, o trabalho que tem que ser feito, tá certo? São exatamente esferas ou camadas de segurança. Na primeira malha de segurança, como eu procuro usar um termo mais técnico, na primeira malha de segurança, onde vão estar exatamente as guardas municipais, as polícias municipais. Os vigilantes têm um papel importantíssimo, tá certo? Os porteiros. Por quê? Porque ele é que traz a informação. Ninguém tem, Zé Maria, bola de cristal para saber o que está acontecendo e como está acontecendo. E a grande sacada, tá certo, para se diminuir, qual é? É uma pronta resposta. Aconteceu de imediato, a polícia atuar, que é exatamente a segunda malha de segurança, que vem com polícia militar, tá certo? Que vem exatamente com polícia civil e com todos os aparatos. A terceira malha é exatamente Polícia Federal e todos os entes. Mas a PEC 18, ela traz a criação de uma polícia, acaba praticamente, ele extingue a Polícia Rodoviária Federal e dá atribuições a uma polícia viária. Isso não existe. Mas aí ela será também viária, né? Não será também viária, ela vai ter as atribuições. Aquaviária, de portos, ela vai ter outras atribuições quando não é. Mas aí aumenta o poder da polícia. Pode existir uma polícia viária, pode, mas que tenha exatamente a Polícia Rodoviária Federal fazendo seu papel.
A Polícia Federal fazendo seu papel. A Polícia Ferroviária Federal está em extinção, ela existe, ela está na Constituição. Mas ela seria englobada nesta Exatamente. polícia, né? E exatamente as hidrovias. Então teria que ter uma polícia, tá certo? Hidroviária Federal. Não pegar esse ente que não tem efetivo. Zé Maria, só dar um exemplo aqui. A Polícia Rodoviária Federal só tem 13 mil homens para atender todo o Brasil. Então isso, em final de governo, não existe. Isso é para fazer um gesto de querer dizer que está preocupado. Não está. Outro ponto que é fundamental, que eu acho que o governo federal teria que ter, independente de quem seja o presidente da República, é exatamente, tá certo, ter um aparato que possa ajudar em todos os estados. É a Força Nacional. A Força Nacional é um decreto, eu não me engano, em 2006, alguma coisa dessa, foi 2004, foi do governo Lula. É um decreto. Isso tem que ser regulamentado e tem que se ter realmente uma grande força nacional para ajudar, sim, essas polícias, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, tem uma investigação mais importante na fronteira. Deputado, então, vamos particularizar aqui. O senhor fala muito e eu gosto da ideia de municipalizar também, né? Com a certeza. Segurança pública. Eu queria dizer para o senhor que há anos atrás, eu já acompanho muito esse assunto, né? O Romeu Tuma, que era um delegado, o senhor deve, né? Foi diretor da Polícia Federal, senador por São Paulo, ele apresentou um projeto para criar aqui no Brasil o xerife, a figura do xerife, né? Uma autoridade municipal. Eu achei estranho, fui lá conversar com ele, fazer uma entrevista. E gostei da ideia, como é nos Estados Unidos, né? No município, a polícia, ou a autoridade da segurança pública, conhece todo mundo, os bons, os maus, os malas, e funciona. Nos Estados Unidos, são mais de 21 mil tipos de polícias, né? E lá a segurança funciona. A municipalização de segurança pública é fundamental, e aqui não existe isso. É fundamental. Segurança começa no município. Você gostou da ideia do xerife? Não, a ideia do xerife é boa, tá certo? Mas aí eu acho que hoje aqui no Brasil, quando a gente cria a polícia municipal, a gente vai ter o comandante, tá certo? Que seria o xerife, né, de cada município. Isso, então você vai ter um comandante da guarda municipal em cada município. Lá nos Estados Unidos é eleito, né? Inclusive a gente tem um formato onde o município que for menor e não puder ter, tá certo, esta polícia municipal, ele fazer o consórcio, tá certo? Pega 4 municípios mais próximos e faz um consórcio, tá certo? Existe um hospital, por exemplo. Exatamente, existe um hospital. Então a segurança pública ela tem que ser debatida na sua essência. E a essência dela, ela inicia exatamente no município. Eu não vejo outra maneira, com uma proteção. Por que está se investindo tanto em tantas coisas e não se investe exatamente nas guardas? Eu posso falar isso porque eu estou investindo em Pernambuco. A carência total de viaturas. Agora mesmo estou entregando em 8 guardas municipais, tá certo? Viaturas. Estou entregando a minha emenda, as nossas emendas, a emenda do povo pernambucano, que é a emenda do coronel. Eu estou aqui exatamente representando o meu eleitor. Colocamos em 8 cidades, vamos aumentar. Hoje nós já temos uma abrangência de 20 municípios em Pernambuco, com as guardas municipais que estão corretas, independente do partido, que seja o prefeito. Conversei com os prefeitos, amigo, eu quero aqui na guarda, eu quero na segurança pública. E eles entenderam, entendeu? Não tenho nenhum prefeito, tá certo? Mas fui aos prefeitos e coloquei, a gente está colocando, foram 460 armas taser que nós adquirimos. Aonde? Comprou aonde, Meira? Comprei exatamente na ata do Ministério da Justiça, onde a gente está levando treinamento para todas essas guardas, né? Nesse primeiro momento era a arma que a gente pode colocar que está autorizada, né? Que é exatamente a arma que dá aquele choque. Mas imobiliza, né? Imobiliza, é ajuda, não letal, né? Ajuda o guarda municipal, que ele vai para a rua fardado, ele vai fazer determinados serviços, tanto patrimoniais como de ambiental, tá certo? Como de proteção às escolas. É um trabalho belíssimo que as guardas municipais fazem e é onde elas têm que estar, que a polícia militar, nenhuma polícia militar no Brasil consegue fazer. Deputado, nós estamos perdendo talvez do 7-1 na segurança pública, né? Onde está o erro? O senhor foi comandante lá em Pernambuco, conhece o dia a dia, foi de rádio patrulha, né? Não é de rádio gabinete. Patrulha, não. Choque, CIOI, fundador da CIOI em Pernambuco. Onde a gente está perdendo essa guerra? Estamos perdendo politicamente falando. Porque o povo elege seu prefeito, elege seu governador, tá certo? Elege um presidente da República.
E essas pessoas que têm um discurso só na época de eleição, é que eles falam de segurança pública. Eles vão para a pesquisa, olha, ó, a segurança pública é a maior bronca. Fala, aí promete. Chama assessoria, elabora um discurso bom. Não existe, né? Então você vê, tem cidades, tem municípios agora, municípios grandes em Pernambuco, que eu fiz entreguei 2 viaturas. 2 viaturas, a melhor que existe, tá certo? Equipada, pronta, né? Em respeito, inclusive, ao homem que vai fazer a segurança pública. E aí recebi ligações hoje, Zé, dizendo, comandante, o senhor aumentou, tá certo, em 100%, que a cidade só tinha 2 viaturas, agora vai passar a ter 4. 100%. E tem efetivo. Então o que falta é exatamente esse compromisso, que deve começar pelo presidente da República, né? Sou contra totalmente Lula, mas se Lula chegasse amanhã e criasse o Ministério da Segurança Pública, eu ia aplaudir. Porque eu nasci na segurança pública, eu sou segurança pública, vou morrer coronel da Polícia Militar fazendo segurança pública. Então é um tema que a gente tem que entender que é apartidário. É a vida. Zé Maria, nós estamos falando de vidas. Se você pegar os estados e ver quantas mortes existem mês, é um absurdo, 3 mil, 4 mil mortes. Mortes evitáveis. Mortes evitáveis. Aí você vai para Goiás, zera. Pelo amor de Deus, quer melhor benefício para a população? Aí está tendo aula nos colégios. A segurança pública faz com que o Estado, o município, possa funcionar na saúde, na educação, na infraestrutura, acho que é a base de no tudo. Comércio. É a base de tudo. Ninguém investe no Estado que não tem a segurança pública, o garoto não vai para a escola, o médico não vai trabalhar no lugar violento, então é preciso cuidar. Na verdade, a gente fala muito de tráfico, mas a criminalidade está migrando. O senhor citou o exemplo de São Paulo, tem bancos, postos de combustível. Onde estava esse pessoal escondido que ninguém via? Exatamente. E a gente quer colocar, Zé, né, respondendo essa sua pergunta, mas de uma outra maneira, que essa PEC 18, tá certo? Ela só fala federal. Essa PEC 18 não contempla exatamente as polícias que verdadeiramente estão na ponta, que são as polícias estaduais, tá certo? Ela traz só vamos dizer assim, um arremedo, tá certo? Da polícia municipal. Não é só trocar o nome, né? Tem que dar as atribuições. É isso que a nossa PEC 57 traz. Nós temos uma PEC que é nossa, de autoria, PEC 17, essa PEC a gente institui, tá certo? Um piso salarial para as polícias militares, tá certo? Nós abrangemos ela era a antiga PEC 300, o nosso gabinete, quero agradecer aqui a o gabinete, a parte legislativa, como também a Câmara Federal, que se debruçou sobre a PEC 300 para a gente aperfeiçoar. Ela hoje contempla Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Penal estaduais. Um piso salarial como existe o piso da educação e o piso da saúde, tá certo? Nesse piso vai estar o valor mínimo, não pode, como no caso do meu Pernambuco, um soldado, até recentemente, era R$ 2.800 o inicial. Um homem desse, como é que vai sair para a rua para trabalhar? Aumentou um pouco, está em 3 mil e pouco. Então a gente está colocando onde ele vai morar, um piso de 5 salários mínimos, que dá 7.500 conto. Tem estados no Brasil que já estão pagando mais do que isso. Isso é um piso. Já conversei, inclusive, com o secretário nacional de Segurança Pública, o Sarrubo, e colocando de onde viria esse dinheiro. Tem condições de fazer? Tem. Todo estado deve à União. Então, nesse débito que se paga mensalmente à União, tá certo? Se desconta um valor para complementar essa diferença salarial. Deputado, qual é a diferença que o senhor vê hoje da segurança pública, do policial, de quando o senhor saiu da academia e agora os novos que estão chegando? Qual é a diferença de mentalidade? O que está influenciando no policial essa nova política de garantia de direitos humanos e tal? Como está caindo na polícia? Excelente pergunta. A situação é muito difícil, desde a formação. Antigamente, um policial, um soldado para ir para a rua armado, tá certo? É uma responsabilidade muito grande. Você pega um cidadão, um jovem, na sua maioria, traz para dentro de um quartel para dar exatamente ordem unida, coloca uma pistola hoje na cintura dele e manda ele para a rua. Com o quê? Com 6 meses, 3 meses interno, o restante na rua. Então tem que ter os critérios básicos. É uma mudança de treinamento, é uma mudança. Você forma um oficial hoje em 1 ano e meio, quando na minha época eram 3 anos. Por quê? Porque a gente aprendia realmente, se dedicava, né, para se poder comandar toda uma estrutura, para poder se ter condições de fazer um enfrentamento. E o que a gente vê hoje com a abertura, que eu não acho errada, tá certo, dos concursos, os concurseiros, muito concurseiros, Zé Maria, vindo exatamente para almejar um salário.
para usar as instituições, e é isso que a gente tem que rever dentro das instituições, usar as instituições para quê? Para ter um salário, tá certo, de 3 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil reais, continuar estudando para fazer um outro concurso. É fundamental, e isso por isso que a gente defende, né, a liberdade no Brasil, é bom. Mas tem que entender que ele tem, tá certo, que dar um quinhão. Ele veio exatamente e a população está esperando isso. Na hora que um governador contrata 2 mil policiais, né, pensando exatamente que ele vai funcionar, vai para a rua para trabalhar, a gente vê exatamente uma condição diferente que esse homem vem. Então tem problemas estruturais que têm que ser resolvidos. Muito bem, uma conversa boa com o deputado Coronel Meira, de Pernambuco, aqui sobre um assunto que aflige todos nós, a segurança pública. Viu? Muito boa conversa, muito bom programa. Muito obrigado, deputado, e obrigado a você que nos acompanhou aqui. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.